Renan Gorni sério e pronto para o jogo. Minutos depois, Renan Gorni feliz e incentivando o grupo. Mudança de semblante que teve um motivo especial. Após 4 jogos longe da titularidade, o atacante voltou. E mal sabia ele que seria fundamental para o Remo contra o CSA de Alagoas pela 15ª rodada da Série B. Com 4 desfalques, o time de Felipe Conceição contou com mais um de última hora. Felipe Gedós pediu dispensa da partida para resolver assuntos pessoais. Apesar das baixas, os azulinos precisaram de apenas 8 minutos para abrir o placar. Igor Fernandes mandou para a área e achou Eric Flores. Ele driblou o zagueiro e deu esse presentaço aí para o Renan Gorni. 1-0 Remo. Esse foi o 6º gol dele na temporada e que deu uma baita moral. A resposta do azulão do Mutange veio nesse chute de Gabriel. E depois de um primeiro tempo cheio de faltas e com pouca criatividade, as duas equipes voltaram mais dispostas no segundo. Lucas Tocantins pela esquerda saiu levando, mas a finalização não foi boa. Aos 32 minutos, na cobrança de escanteio, a cabeçada de Lucas Tocantins beijou a trave. O CSA pressionava e após essa sequência de cabeçadas na pequena área, Vinícius fez uma defesaça. De falta, Fabrício arriscou e Vinícius mais uma vez salvou. O Remo quase ampliou. Wellington Silva cruzou na medida. Rafael Jansen chegou chutando e o goleiro Thiago Rodrigues foi bem demais. Lucas Tocantins ainda tentou com esse chute aí, mas o goleiro pegou. Final de jogo, Remo 1, CSA de Alagoas 0. Com o resultado, os azulinos colocaram um fim na sequência de 2 jogos sem vitórias no campeonato. E agora se preparam para o próximo compromisso, de novo no Baenão, contra o Operário. Se não tiver um grupo trabalhando muito forte, a gente não desenvolve uma equipe, não cresce como a gente vem crescendo. Ainda temos muito trabalho para fazer, mas a equipe vem crescendo a cada jogo. O Remo não contou com o Gedós, né, na partida, o jogador teve problemas particulares, estava concentrado, pediu para ser liberado e aí não participou dessa partida. O Remo ainda vai se pronunciar melhor dessa situação do Gedós. Certo é que o clube do Remo fez o gol, saiu na frente logo no início, acabou recuando, sendo pressionado pelo CSA. Isso no primeiro tempo, mas no segundo o Remo teve muita tranquilidade sobre trabalhar a bola, girar em velocidade. O Lucas Tocantins entrou muito bem no jogo, para mim foi o destaque da partida como um todo, o jogador aí que vai se recuperando de contusão, vai voltando ao time do Remo e aí fica até no ar se ele pode de repente ganhar oportunidade como titular, porque jogou muito bem. Então no segundo tempo o Remo controlou o jogo, segurou a vitória e aí dá uma arrancada a mais nessa Série B para se afastar mais da zona de rebaixamento. A gente vai ver daqui a pouco já aqui a tabela de classificação, mas foi um resultado importante para o clube do Remo, que aí estava com 2 derrotas na competição, venceu, respirou nessa tabela de classificação para aí ter uma situação melhor nesse finalzinho de primeiro turno de Série B. Falando nela, vamos lá, colocando aqui a tabela de classificação para a gente ver a posição do Remo. Vamos ver como é que tá, olha só, o Remo é o 12º colocado, 19 pontos, está a 6 pontos do Londrina, que abre ali o Z4, tranquilidade, 6 pontos para o clube do Remo. A gente lembrou que o clube do Remo chegou a ser lanterna da competição e hoje está ali bem tranquilo nessa 12ª colocação, sempre se livrando. O Remo quer ficar por ali, né? Quer ficar nessa tranquilidade na tabela e aí vai ter mais um jogo em Belém e tem a possibilidade de já vencendo e aí nessa outra parte da tabela onde está o Vasco da Gama aqui no 10ª posição, então o Remo vencendo pode ter essa tranquilidade a mais de olhar para essa outra parte da tabela, que são essas equipes que miram coisas melhores e quem sabe o Leão com uma sequência de vitórias não possa se aproximar desse G4 aqui, que é o grande objetivo das equipes que disputam a Série B, mirar o G4 para de repente brigar por uma Série A. Pois é, Gustavo, e tem jogador azulino que vem sendo notícia no site ge.globo.br/PA.
É o atacante Dioguinho. Ele foi flagrado em festas e aglomerações sem máscara em lugares diferentes no final de semana. Isso foi uma fonte do site que viu pessoalmente o jogador na praia de Algodoal, que fica no município de Maracanã, distante cerca de 180 quilômetros aqui de Belém, e que costuma receber um grande número de pessoas durante o mês de julho. O Remo está ciente da situação e deixou claro que o atleta será afastado das atividades do futebol profissional. Triste, né, a situação do Dioguinho, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, é a quarta vez em que ele se mete em aglomerações, né? A gente sabe que o clube tem um protocolo de saúde, então esse protocolo ele precisa ser seguido, né? Porque os jogadores, se tem Covid, acabam infectando outras pessoas dentro do clube, né? E também, ao mesmo tempo, acabam aí ficando de fora desses jogos que são importantes para o clube do Remo. O Remo prometeu medidas cabíveis, afastou o jogador do elenco profissional e aí existe a expectativa que dessa vez realmente alguma punição seja dada ao Dioguinho e essa punição pode ser um empréstimo para uma outra equipe. Fala-se que ele deve ser emprestado para um time de Série C. Infelizmente, essa é a situação do Dioguinho, que é um jogador, que é um bom jogador, um atleta promissor aqui do futebol paraense, iniciou muito bem no clube do Remo, é importante para esse Remo na Série B, mas que precisa melhorar um pouquinho a cabeça, porque tem que entender que essa situação não é boa para o clube e também não é boa para ele.